Amados, todo mundo achou aí? Gênesis 16. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos em tempos difíceis. Difíceis para todo mundo. Difíceis no geral, em relação ao Brasil, porque a inflação corrói o poder de compra. O desemprego assola muitas famílias. Muitas famílias. E esse já é o pior começo de ano dos últimos anos para trás. Está difícil para muita gente. Muita instabilidade. Instabilidade econômica. E instabilidade econômica gera insegurança, meu irmão. Se não bastasse isso, pandemias, doenças, rumores de doença, que é pior ainda. Tem gente que está doente da cabeça só de escutar essas notícias. Você abre o noticiário, é doença tal, rumor de doença tal, que está já para chegar aqui. Não é assim? Você vai rolando o feed do Instagram, vai rolando o feed do YouTube, do Facebook, é só isso que aparece. Insegurança de todo e qualquer tipo. E isso, meu irmão, invadem os noticiários. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem uma sensação de indignação que nós vemos nas redes sociais. O pavor dos economistas atravessa as telas dos noticiários e influencia os nossos corações, e de repente os nossos pensamentos são tomados pela incerteza e pela desconfiança. E aí jogam a gente no abismo da ansiedade. Dentro do povo de Deus, tem muita gente ansiosa nos dias de hoje. E quando a ansiedade entra, meu irmão, a gente é inundado por muitas perguntas. Qual deve ser a nossa postura, a postura do crente, nesse momento? Como se portar diante dessa crise que eu estou passando? Seja ela essa crise generalizada do mundo, ou seja ela a sua crise interna, que você está passando agora. Porque não se engane não, meu irmão. Por fora, o jardim, a grama pode até parecer verde, mas ninguém sabe como é a vida do outro não, quando as portas se fecham. Todo mundo tem uma crise, meu irmão. Se você não tem, amém, glória a Deus. Mas talvez você não tenha nesse momento. Mas você vai ter. Ou você já teve. E a vida do crente, pela pequena experiência que eu tenho, é uma sucessão de crise. Você passa uma aqui, vence, vem a calmaria, pá, outra crise, meu irmão. Próximo level, e assim vai. E você vai caminhando, e você vai superando, e a patente vai aumentando. A crise também aumenta. E assim vai. Só que você vai acumulando tesouros para o céu. Você vai acumulando na jornada galardões para o céu. E esses ecoarão por toda a eternidade. E na eternidade você agradecerá por todas as crises que você passou aqui nessa terra. O que esperar? Como esperar? O que fazer? Quando fazer? No período de crise. Aqui eu quero focar com vocês no Deus que se revela a nós nos momentos de crise. Eu queria focar em duas manifestações de Deus em momentos de crise e com conselhos práticos que possam te ajudar no teu dia a dia hoje. Que sejam um combustível para que você volte a caminhar com esperança. Para que você vença essa crise. Para que essa crise não te pare. Vamos lá, está todo mundo em Gênesis? Queria focar na primeira revelação de Deus. Jeová El Roi, o Deus que me vê, o Deus que contempla as nossas lutas, mesmo quando nos sentimos invisíveis. Gênesis 16, vamos ler aqui a partir do versículo 3, que está escrito na palavra de Deus. Quando isso aconteceu,
Já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto a maltratou, Agar, esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, ou Jeová El Roi, como está escrito no original. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Bir-Lahai. Gênesis 16, 3 ao 14. Só até aí, meus irmãos. Amados, eu gosto muito dessa passagem, porque ela mostra como Agar tinha sido atraída e envolvida numa crise que nem era dela. Presta atenção, a promessa foi feita a Abraão e consequentemente a Sara. Quem daria a luz era Sara. A falta de fé de Sara gerou a crise que puxou Agar, que envolveu Agar. Porque Sarai não quis esperar. O tempo foi passando, ela viu que não engravidava. E ela: Sarai, ou Agar, é o seguinte, vou dar você para o meu marido Abraão, para que você gere um filho com ele. Pela falta de fé dela, porque não esperou a promessa do Senhor se cumprir. E aí envolveu Agar na situação, na crise que era dela. A crise de Sarai se estendeu a Agar. Veja só, presta atenção. Tem crise que você está vivendo hoje, que não é sua. A crise é de outra pessoa, meu irmão. E você foi envolvida na crise de outra pessoa. Aqui eu já vou começar a falar rasgado para todo mundo, porque eu quero ser breve hoje. E aí, no meio desse rebuliço todo, a gente sabe, meu irmão, que no ditado popular, o nó sempre arrebenta para o lado mais fraco. É ou não é? Qual era a condição de Agar nessa história toda? Serva, escrava. Quem eram os seus senhores? Sarai e Abraão. Quem mandava na situação? Sarai, Abraão. Quem eram os personagens principais do enredo? Dessa passagem aqui? Sarai e Abraão. A promessa foi feita a Sarai e a Abraão. Talvez você olhe para a sua vida e você note que talvez você seja um personagem coadjuvante na história da vida.
Talvez você olhe para dentro da sua família e veja que talvez tem pessoas mais bem favorecidas ou que alcançaram o favor de Deus na sua família. E você ainda não. E você está em crise. E talvez essas pessoas, você vive na crise na qual foi envolvida por essas pessoas. Irmão, eu sei como é que é isso. Já passei por isso também. Irmão, e no meio disso tudo, o que é que vamos se colocar no lugar de H pegou a única coisa que poderia de certa forma dar um certo conforto a ela, um certo poder a ela na situação, e usou isso daí, para tentar sair dessa situação no qual ela era subjugada. Ela tentou usar o filho de Abraão, que estava no ventre dela, e começou a oprimir a sua senhora, desprezar a sua senhora. Todos nós erramos, irmão. Todos nós erramos. E em momento de crise é mais fácil errar ainda. É mais fácil errar ainda. Você vai fazer escolhas ruins se você não estiver preparado. E aí o que foi que aconteceu? Isso aí gerou uma contenda terrível no núcleo familiar de Abraão, dentro da família, a ponto, e você sabe como é que é um homem, né, meu irmão? O homem não aguenta muito problema em cima dele, não. De casa, da família. Então, quando Sarai começou a passar todos os problemas, tudo aquilo que ela estava passando, ele disse: resolva, a serva está em tuas mãos. Resolva, ela é tua. Resolva. O nó sempre arrebenta para o lado mais fraco. Sempre. Sempre. Certo? E o interessante, irmão, é que Sarai, ela começa a oprimir ainda mais Agar. Começa a se vingar dessa situação que Agar estava fazendo ela passar. E começa a maltratar ela. O texto diz que Sarai maltrata Agar. E a Agar está no limite do estresse, no limite que ela pode suportar. E aí ela foge. Ela ignora até o trunfo que ela tinha, que era o filho de Abraão na barriga, para você ver como ela estava atribulada na situação. E ela foge daquela situação. Ela vai para o deserto. E lá no deserto, irmão, quando ninguém mais via Agar, quando Agar estava fora da vista de todo mundo, quando os personagens principais da história, Abraão e Sarai, não podiam ver ela, não tinham se compadecido dela, ninguém tinha se compadecido dela. Ela estava sozinha no deserto, em crise, no meio do deserto. Então o anjo do Senhor aparece a Agar. Então ele faz duas perguntas a ela: de onde você vem? Para onde você vai? Você acha que indo para o deserto você vai fugir da sua crise? Você acha que fugindo da crise, você vai resolver alguma coisa? Não vai. Não vai. Olha só, o Senhor viu, o Deus que me vê. Jeová El Roi. É o Deus que me vê. Em hebraico significa isso, o Deus que me vê. O Deus que vê que você está em crise. Tá ou não tá em crise? Tá. O Deus que viu que você fugiu da sua crise. E olha qual é o conselho agora que o anjo dá para Agar. Presta atenção. Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a casa, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Aí é demais para mim. Que tipo de conselho é esse?
Agar está fugindo da sua crise. E o Senhor, o anjo do Senhor, dá esse conselho para ela: volte ao lugar da sua crise. Volte e sujeite, pior ainda, volte e sujeite-se. Você vai passar pela crise. Quando eu te encontrei, Agar, eu sabia de onde você vinha, de você tinha saído. Você sabia de onde você tinha saído, mas você não sabia para onde você ia. Mas eu sei para onde você vai. Eu sei os planos que eu tenho para você, Agar. Eu sei os planos que eu tenho para você, Mariane. Eu sei os planos que eu tenho para você, pastor. E olha o que foi que em seguida, olha o que foi que o anjo falou para ela. Presta atenção. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu. E em sofrimento ele será como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. De Agar. Agar não sabia para onde ia. Na condição de escrava, seria escrava em qualquer outro local que ela fosse. Mas o caminho do Senhor é melhor do que o nosso caminho. Não mais escrava, mas mãe de uma grande nação. Não mais escrava, Agar, tu serás, mas tu serás mãe de uma grande nação. Ismael gerou os ismaelitas, os árabes. Coincidentemente, os filhos de Abraão brigam até hoje, né? Porque eu não vou entrar em escatologia aqui. Se eu for entrar em escatologia, aí o mistério fica grande, viu? Irmão, Deus é o Deus que muda o nosso destino. Em momentos de crise, Ele se manifesta a nós. O Deus, Jeová El Roi, o Deus que me vê. Só que muitas vezes, Ele vai te dar um conselho, Ele vai pedir para você fazer uma coisa no momento de crise que você não vai gostar. Fuja desse evangelho que é mamão com açúcar, meu irmão. Fuja desse evangelho que se Deus deixou você ver, você tocar, é porque Ele é poderoso para te dar. Mentira! Isso é uma teologia do inferno, meu irmão. A Bíblia já começou com um não. Gênesis já começou com um não. Não comerás do fruto. Deus disse não para Moisés: não vai entrar na terra. Deus disse não para o apóstolo Paulo: não vou retirar o espinho. Aí Paulo, tu tá em crise, Paulo. Por quê? Porque tem um espinho, Paulo. Enfrenta a tua crise, Paulo. A minha graça te basta. Enfrenta a tua crise. A mesma coisa, o mesmo conselho que ele deu para Agar. Você vê que Deus vai usando, vai educando todos nós por meio da Escritura Sagrada. Muitas vezes Ele vai dizer não. Agar queria o quê? Fugir. Agar queria fugir, meu irmão. Ele disse: não, volta lá, sujeite a sua senhora, aquela mesmo que está lhe maltratando. Que raio de conselho é esse, meu irmão? Só que entenda uma coisa: melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitas vezes você vai ter mesmo que passar pela crise para você galgar um local bem mais alto lá na frente. Porque se Agar não tivesse passado, voltado para sua senhora, ela tinha sido escrava em qualquer outro lugar, e não mãe de uma nação inteira. A crise, muitas vezes a crise, ela vem para nos fazer crescer, irmão. Vem para expandir a gente, para esticar a gente. Porque você está esperando tranquilidade. Aprenda a ter paz no meio da crise.
Você confunde paz com tranquilidade. Paz não é tranquilidade. Se você analisar a vida de Jesus, ele diz assim: eu vos dou a minha paz. E a vida de Jesus ele era incansável. Meu irmão, se você pegar o ministério de Jesus, a única coisa que não tinha no ministério de Jesus era tranquilidade, mas tinha paz. O cara curava enfermo, o cara estava lá nos debates, muitos livramentos ele teve. Era conturbado o ministério de Jesus. E alguém dizia: esse cara não dorme? Dorme sim, na tempestade. Por isso que ele diz: a minha paz vos dou, a minha paz eu não dou como o mundo dá. Você está querendo a paz do mundo. A paz do mundo é o quê? Tranquilidade. Você está querendo tranquilidade, você está querendo a paz do mundo. Mas a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. E que entendimento é esse? Um entendimento humano. Porque a paz aqui da terra, ela é tranquilidade. Mas a paz do céu não. A paz do céu é uma paz interna. É uma paz que excede todo o entendimento. No meio da crise, você vai ter paz. Talvez é isso. Você recebeu a orientação, você vai enfrentar a crise. Você não vai fugir da crise. Você vai enfrentar a tua crise. Talvez essa é a lição que você precise para passar por dentro da crise, sabendo que o Senhor vai te dar paz. Porque paz não é tranquilidade. A paz do Senhor não é tranquilidade. A paz do Senhor excede todo entendimento. Nem sempre a direção que Ele nos dá seria aquela que nós escolheríamos voluntariamente, meu irmão. Porque se deixasse para a gente não ia escolher voluntariamente passar por dentro da crise. E eu vou dizer uma coisa, eu já disse nesse púlpito aqui, uma vez, e volto a repetir: Deus coloca o propósito dele acima do seu conforto. Melhor o fim das coisas do que o começo. Cristo será formado em você. O seu estado final será muito melhor do que o seu primeiro estado. Mas, meu irmão, até que Cristo seja formado em vocês, Cristo é um homem experimentado em dores. E você quer que Cristo seja formado em você sem que você seja experimentado em dores. Isso não faz sentido algum, meu irmão. Mas eu quero focar com você numa coisa. Que no meio da crise, você tem o Deus El Roi. O Deus que te vê. O Deus que me vê. O Deus que me dá um destino. O Deus que te dá um destino. O Deus que te dá orientação. Você tem isso. Você não está nessa sozinho. Você não está na crise sozinho. Eu sei que você foi arrastado para a crise de outra pessoa. Que hoje você está numa crise por causa de outra pessoa, talvez. E talvez você nem se ache personagem principal, assim como Agar também não era a personagem principal dessa história. Mas veja o último estado de Agar, em comparação ao começo. Veja o último estado de Agar, depois que ela enfrentou a crise, depois que ela passou pela crise lá no final. Mãe de uma nação, de escrava a mãe de uma grande nação. E há momentos em que a crise é justamente porque ninguém te enxerga. Ninguém te enxerga e, consequentemente, isso está gerando uma crise em você, porque você queria que alguém te enxergasse e te desse uma oportunidade. E como isso não acontece, você entra em crise. Crise aqui dentro. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que você precisa é que Deus te enxergue. Ele é aquele que resolve qualquer situação. Ele é aquele que transforma o teu destino. Veja, eu acho engraçado porque o pessoal vai dizer assim: irmão, eu não tenho padrinho. Eu não tenho quem me apadrinhe. Eu não tenho quem financie os meus projetos. Eu não tenho quem financie os meus sonhos. Eu não tenho quem zele pelo meu futuro. Eu não tenho quem zele pela minha vida. Tem sim, irmão. Você tem o Deus Jeová El Roi, o Deus que me vê, o Deus que te vê. Primeiro Ele te vê,
Depois ele te dá uma direção. E depois que ele te der essa direção, aí entra outra face de Deus. Entra outra revelação de Deus na tua vida. Jeová Jireh, o Deus que provê. Em momentos de crise, irmão, assim que você aparenta estar no limite, sobrecarregado, que Deus se revela a você e te dá uma direção que você deve seguir. E você, tem gente aqui que já tem direção de Deus. Já tem direção de Deus para o que você deve fazer nesse período agora. É uma direção difícil de trilhar. É uma direção difícil. Vamos avançar ali em Gênesis. Vá para o capítulo 22, por gentileza. Gênesis 22. Vamos ler aqui a partir do capítulo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eita, texto forte, hein, irmão? Onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Por isso até o dia de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Deus enxergou Abraão, tinha já enxergado Abraão na terra de Ur. Tinha dado uma direção para Abraão na terra de Ur. E não foi fácil, não. Abraão era ilustre na terra de Ur. Tinha muitos servos. Saiu da sua terra para peregrinar sem terra própria, com base em uma promessa de uma terra que ele receberia. Isso gerou crise nele, sim. Saiu só com a promessa de Deus, de terra e de posteridade. Só com a promessa do Senhor. Saiu e foi para dentro da crise. Teve os seus deslizes? Teve. Aceitou a serva Agar? Aceitou. Ele é o pai da fé, até hoje. Mas não foi livre de deslizes, assim como eu e você. Mas assim como ele, nós podemos trilhar um caminho por dentro da crise,
para alcançar as promessas de Deus. Só que no meio do caminho, irmão, vai ter provisão também. Porque o mesmo Deus que nos vê e nos dá a direção, é o mesmo Deus que provê. Abraão tinha uma direção dada por Deus, daquilo que deveria fazer. E foi justamente isso que deixou ele em crise, irmão. Deus vai pedir para você caminhar dentro da crise mesmo. Não é para você contornar a crise, não. Muitas vezes aquilo que Deus vai pedir para você fazer é que vai gerar a crise. Mas dentro da crise tem provisão. Deus proveu um cordeiro para morrer, uma morte substitutiva no lugar de Isaac. Veja, Deus proveu um cordeiro para morrer uma morte substitutiva em nosso lugar também. Cristo Jesus. E como está escrito em Romanos, se Deus não negou o seu único filho, antes entregou por nós, como não nos dará com ele justamente todas as coisas? Ele entregou o seu filho amado por nós, e você está com medo se ele vai ou não prover o arroz com feijão? Confia no Senhor. O Deus que te deu, o Deus que te viu na tua insignificância, quando ninguém mais te via, de trás das malhadas. É assim mesmo que Deus enxerga os mais insignificantes. Davi estava lá de trás das malhadas. É assim mesmo, irmão. Ele enxerga os mais insignificantes mesmo. Então é coisa, e você vai vir, você vai passar por dentro da crise, mas você também vai sair do outro lado da crise, você vai atravessar. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor é que provê todas as coisas. Se Ele entregou o seu único filho para que as portas do inferno não prevaleçam sobre você, não vai ser essa crise que vai te parar, não, meu irmão. Deus é o Deus que provê. Agora o problema é que você está buscando um Deus que faça tudo ao seu estilo. Um Deus que vai dar tudo que você olhou, tudo que você desejou, tudo que você pediu. Tudo que H queria era sair de dentro daquela crise. H olhou, viu a liberdade, quis a liberdade, foi tocar a liberdade, aí Deus apareceu e não! Vai passar por dentro da crise. Isso não é evangelho não, irmão. Pare de escutar esses homens. Pare de escutar esses homens. Agora, vai passar por dentro da crise, mas o Senhor vai prover todas as coisas dentro da crise. E o que eu acho interessante, irmãos, só para finalizar aqui com alguns conselhos práticos de como a gente deve andar, como a gente deve navegar nesse oceano de incerteza que está o nosso 2025 agora. Porque talvez alguém escute essa pregação e diga assim: irmão, mas a minha necessidade, ela é financeira, a minha crise, ela é financeira. Do que adianta essa palavra para mim? Então, para você que está com esse tipo de crise, alguns conselhos práticos aqui, rapidinho, 5 minutinhos só para concluir. Confiança em Deus e não na realidade caótica da economia, ou no governo A ou no governo B. Porque o sustento, irmão, vem do Senhor. Sustento não vem do Lula, não. Sustento não vem do Bolsonaro, não. Sustento vem do Senhor. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tua confiança tem que estar em Deus. Lembra dos últimos sermões que eu vim pregando aqui? Você perde a batalha aqui, ó. A batalha da tua vida é perdida aqui no campo de batalha da mente. Porque o corpo milita contra o espírito, e a tua própria mente milita contra o teu espírito. Então o que é que tem que preencher a tua mente? É a palavra de Deus. Veja, irmão, quando a gente olha para a vida de Abraão e os seus descendentes, a gente vê que a provisão do Senhor
sempre esteve com eles, em todas as áreas da sua vida. Deus proveu para Abraão, Deus proveu para Isaac, Deus proveu para Jacó. Quão verdadeira é essa palavra do Senhor? Quando a gente analisa no microscópio as histórias de todos esses homens, da descendência de Abraão, a gente vê que a palavra de Deus é verdadeira. O Deus que proveu o cordeiro foi o mesmo Deus que proveu todas as outras coisas também para Abraão e para sua descendência. O Senhor é quem sustém o justo, e em tempos de escassez faz abundar a sua provisão. Salmo 37, do 16 ao 19, está escrito: melhor é o pouco do justo, do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso é que a palavra de Deus nos promete em tempos de crise. A provisão de Deus confunde a lógica humana, irmão. Deus vai prover também na escassez. Enquanto está todo mundo dizendo que não vai dar certo, que não vai dar ruim para você nessa crise, que você vai parar nessa crise, que ela vai te parar, a palavra de Deus diz que em momentos de crise é onde o Senhor mais provê com abundância. No meio de um deserto, o Senhor fez chover maná para alimentar uma multidão, meu irmão. E você acha que Ele não pode alimentar a tua casa? Que é isso? Fez brotar de uma rocha água para dar de beber uma multidão, e você fica aí, ai, será que Deus vai prover? Ai meu Deus, não, eu vou votar no Lula, no Bolsonaro, que vai melhorar, colocando a confiança de tudo nos políticos. Tua confiança deve estar em Deus. Vote com a consciência limpa em quem você quiser, mas não ponha a confiança neles. Ponha a confiança no Senhor. E já que a gente está falando de crise financeira mesmo, agora nesse final, com conselhos práticos, a palavra de Deus nos ensina como devemos nos portar quando passarmos por ela. Só para finalizar aqui, irmãos, Provérbios 22, 7, está escrito o seguinte: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do que empresta. Seja prudente. Você está no momento de crise, não vá se afundar mais ainda não. Seja prudente, meu irmão. Deus é o Deus que provê. Mas Deus provê para que você seja responsável com aquilo que Ele deu provisão. Não para que você seja irresponsável. Em tempos de incerteza, devemos buscar uma administração financeira sábia, evitando gastos impulsivos e cultivando a generosidade com aqueles que mais precisam, irmão. E agora, para finalizar, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser igreja também é suportar uns aos outros em suas necessidades. Não é porque você está passando crise que você vai se esquecer do seu próximo, não, meu irmão. Não é por causa disso, não. 2 Coríntios 9, 6 ao 8 está escrito: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, transbordem em toda boa obra. E qual era o contexto aqui? Era uma contribuição aos irmãos da Macedônia, em tempos de crise. Irmão, não é porque você está em crise que você vai se esquecer do seu próximo, não. Não é porque você está em crise que você vai deixar para lá o reino de Deus, não. Porque o reino de Deus, se você não sabe, o reino de Deus não é isso aqui, não. São pessoas. A obra de Deus é alcançar pessoas. Então, não é porque você está em crise que você vai esquecer de
impulsionar o reino de Deus com a sua contribuição. Agora, cada um dê conforme está proposto no seu coração. Esse negócio de que, meu Deus do céu, eu tenho que dizimar, se eu não dizimar, então não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, isso aí é conversa para boi dormir. Porque quem é que provê para que você possa dizimar? É o Senhor. E a gente já conversou muitas vezes aqui sobre o dízimo. Você sabe que a obrigatoriedade do dízimo não é para a nova aliança. Mas que Deus possa fazer você abundar em toda boa obra no reino de Deus, mesmo em momentos de crise. E o Senhor é poderoso, como Ele disse aqui nessa palavra, para fazer você abundar até nesses tempos. Suprir todas as suas necessidades, até nesses tempos. O problema disso, irmão, é fé. Porque a gente escuta tanto, lembra aqueles questionamentos do começo? A gente escuta tanto, dá tanto ouvido ao que o homem tem a falar sobre a crise, e esquece o que o Senhor falou sobre tempos de crise. A gente vive pela fé, irmão, não é pelo medo não. A gente vive pela palavra do Senhor, não é pela palavra do economista não. Está entendendo, irmão? Ser igreja também é suportar uns aos outros em nossas necessidades. E eu vou dizer uma coisa. A palavra de Deus nos ensina a ter esperança além das crises, certo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa crise não vai te parar, meu irmão. É só isso que eu tenho para dizer para você.